Podemos mudar a rotação de um objeto de jogo através do código usando o método rotate, assim como fizemos com o translate nas aulas anteriores. Então, se adicionarmos o seguinte código no nosso método update do jogador, eu estou basicamente dizendo que eu quero rotacionar esse objeto no eixo Y. Esse update, como vocês já sabem, vai acontecer em cada frame. Isso significa que eu vou rotacionar uma unidade no eixo Y por cada frame que ele fizer update. Isso também significa que se eu der play, esse barco vai rotacionar bem rápido. E ele está rotacionando a uma unidade por frame. Então, vamos normalizar essa rotação, assim como fizemos com o movimento. E fazer tudo isso no método separado, assim como a gente também fez no movimento. Então, vou criar aqui um método, public void rotaciona. Esse método aqui vai ser muito parecido com o nosso método no movimento. Qual a diferença? Que no fim aqui, quando eu fizer um transform, vai ser .rotate, e aqui sim eu coloco a quantidade de movimento. Eu também criei essa variável aqui. Ela está sublinhada de vermelho porque eu ainda não coloquei ela aqui em cima, mas ela é basicamente uma cópia dessa rapidez. E eu também quero editar ela pelo editor, então eu vou colocar aqui o serialize field. A única coisa que faltou mudar aqui foi chamar esse método rotaciona. Em vez do movimento, eu vou passar o rotaciona, em que no eixo X vai ser 0. O eixo Y, eu vou usar o mesmo que eu usei aqui em cima. Vou até tirar esse aqui e colocar aqui. E no eixo Z também vai ser 0. Aqui eu vou colocar 0 no eixo X, porque eu não quero que meu barco ande strafe nas horizontais. Em vez disso, ele vai rotacionar quando apertar o D e o A. Então, se eu voltar aqui para o Unity e apertar Play, nós agora podemos andar com o barco usando o W e S e rotacionar com A e com D. Ele está rotacionando bem lentamente, porque normalizamos a rotação para ser feita em unidades por segundo. Mas se a gente entrar aqui no barco pirata e mudar a rapidez de rotação, por exemplo, para 100, ele agora vai rodar mais rápido. Então, agora eu consigo dirigir o barco e rodar ele. Tenha atenção que quando você fizer uma rotação, ela será aplicada para todos os objetos filhos desse objeto. Então, por exemplo, nesse barco aqui eu tenho o canhão, eu tenho outros objetos aqui dentro. Deixa eu puxar ele aqui para trás para a gente poder ver. Eu tenho também um canhão, eu tenho madeira, tenho leme, tenho as velas e coisas do tipo. E quando a gente rotaciona, todos esses objetos que estão dentro desse barco rotacionam juntos. Porque o script do jogador está aplicado ao barco. E, portanto, ele vai se aplicar a todos os objetos filhos. Então, para deixar mais clara a diferença entre o objeto de jogo pai e filho, vamos criar rapidamente outro script. Esse script vai se chamar rotaciona vela. Vou entrar aqui dentro e vou copiar esse rotaciona que a gente criou aqui, para botar aqui no rotaciona vela. Deixa eu remover o start daqui. Aí a gente também precisa da rapidez de rotação. E aí o que eu vou fazer aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou configurar para, se eu apertar a letra E e a letra Q, eu vou rotacionar aquela vela. Então, se o getKey for true, eu vou rotacionar passando 0, 1 e 0. E o else, se a tecla for Q, eu vou rotacionar passando -1 em vez do 1. Então, voltando agora para o Unity. Agora eu vou colocar esse script rotaciona a vela em alguma das minhas velas. Vou botar essa vela do meio. E vou mudar a velocidade de rotação para 100, que nem eu fiz no outro. Então, se eu der play aqui, a diferença agora é que, além de eu conseguir ir para frente e para trás e rotacionar o barco para a direita e para a esquerda, eu consigo rotacionar a vela independentemente do barco. Então, se eu apertar E ou Q, eu estou rodando a minha vela. Então, agora eu posso rodar o barco, e enquanto eu rodo o barco, eu também rodo a vela. Mas se eu apertar o E e o Q, eu só rotaciono a vela, que é onde está meu script. E como a vela não tem nenhum filho, nada mais roda. O interessante é a forma como os scripts interagem. E é por isso que se eu apertar A ou D, a vela continua rodando, mesmo eu não apertando E e Q. Mas eu posso inclusive apertar o D junto com E, e ela vai rodar, já fazendo os cálculos com a rotação do barco. Ou seja, os cálculos são adaptados de acordo com a perspectiva em que o objeto se encontra. Legal, né?